6h39, de volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia nessa sexta-feira, santa sexta-feira de feriado. E a gente vai falar de uma coisa muito séria agora. Uma declaração do ministro da Economia que deixou autoridades e políticos amazonenses revoltados e bastante preocupados. Em entrevista a um programa de TV, Paulo Guedes afirmou que o Brasil não pode pagar pela Zona Franca de Manaus. A fala do ministro pegou mal e teve repercussão imediata entre a bancada amazonense. Na declaração que deu ao programa de canal fechado, Paulo Guedes afirmou que não vai mexer com a Zona Franca, já que o modelo está previsto na Constituição. Mas completou: quer dizer que tenho que deixar o Brasil bem ferrado, bem desarrumado, porque senão não tem vantagens para Manaus. A repercussão da fala foi imediata entre os parlamentares amazonenses. O líder da bancada em Brasília, senador Omar Aziz, disse que as palavras de Guedes foram irresponsáveis. Ele inibe, veja bem, a implantação de novas indústrias no estado do Amazonas. Quem é que vem para Manaus fazer um investimento milionário de 40, 50, 100 milhões, se o próprio ministro da Economia trata a gente da forma como tratou? Ninguém. Eu, se fosse empresário, não faria investimento. Como é que eu vou fazer investimento local que eu não tenho segurança nenhuma que eu vou manter essa competitividade? As declarações feitas pelo superministro do governo Jair Bolsonaro foram vistas como uma ameaça direta à Zona Franca de Manaus. Guedes deu a entender que pretende zerar o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, o que afetaria a competitividade do polo industrial. Para os senadores e deputados da bancada amazonense, as declarações revelam a falta de compromisso do ministro da Economia com o modelo Zona Franca. Aliás, ele mostra que o Amazonas não é importante no governo. A Zona Franca não é importante. Mais importante seria o resto do Brasil. Eu acho que é o momento também de se questionar qual é o posicionamento realmente do governo em relação ao Amazonas. Porque o Estado depende da Zona Franca, a arrecadação do Estado, as atividades econômicas, tudo gira em torno da política de incentivo e dessas vantagens. Agora, se o governo federal começar a baixar alíquotas de IPI, por exemplo, outros setores, outros segmentos poderão também ser afetados. Para o deputado, o posicionamento do ministro Guedes tem um impacto negativo para a Zona Franca. Agora, eu espero que o governo mude a sua ideia, tenha um olhar mais favorável para o Estado do Amazonas, porque senão nós vamos ter muita dificuldade e o desemprego, que já é elevado, pode levar muito mais e prejudicar mais ainda as famílias aqui do nosso estado. O líder da bancada amazonense disse ainda que o ministro ligou para ele para se explicar. Mas, segundo Omar, o que os deputados e senadores querem é uma retratação formal. Mas eu continuo acreditando na palavra do presidente Bolsonaro. Eu espero que ele mantenha aquilo que ele falou, mantenha a competitividade nossa. É isso que a gente espera também. A assessoria do superintendente da SUFRAMA, o coronel Alfredo Menezes, informou que ele não vai se pronunciar sobre esse assunto. O governador Wilson Lima disse que os ataques à Zona Franca não atingem apenas a Amazônia, mas também todo o país, e que vai reunir com a bancada federal e com os governadores da região norte para formar uma frente em defesa da região. E a inflação já é sentida pelos consumidores amazonenses. Quem vai às feiras de supermercados percebe que os produtos estão cada vez mais caros e os preços podem subir ainda mais com o aumento dos combustíveis. A inflação para quem ganha próximo de um salário mínimo é de 1,73%. O aumento nos preços de produtos, como os alimentos, por exemplo, para esse público é maior que a sentida pelas classes mais ricas, onde a alta foi de 1,24%. As pessoas que vivem apenas com a sua renda para o consumo, ela está investindo o seu poder aquisitivo para o consumo. Então, ela não tem como se defender dessas altas desses preços. Quem tem uma renda maior tem uma outra situação. Tem investimento, ele ganha por investimento, ele tem a cesta básica não como seu item principal. Ele tem mais qualidade de vida, portanto, ele investe mais em produtos que não compõem totalmente a cesta básica. Frutas, verduras e carnes estão entre os produtos que ficaram mais caros no último ano. Segundo os produtores, o maior problema é a compra dos insumos, como os grãos usados para manter as criações dos animais que vão ser consumidos. Principalmente os grãos,
né, milho e soja, que são commodities que o Brasil exporta muito e o exportador brasileiro tem dado preferência para receber em dólar e colocando em outros países, e no mercado nacional tem aumentado o preço desses grãos, que são a base da ração animal, tanto para frango quanto para ovos de galinha, peixe, bovino. Então, isso impacta no custo de produção e, consequentemente, no preço. O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Amazonas diz ainda que o setor também pode sofrer mais com um possível aumento no preço dos combustíveis. Uma incerteza que preocupa os empresários e pode elevar ainda mais o preço dos alimentos. Porque os combustíveis representam um custo de frete, de transporte, e para nós no Amazonas, um estado distante das regiões produtoras de insumos, matérias-primas, né? Então isso impacta ainda mais para o preço final do produto. Este economista acredita que o consumidor tem pouco a fazer para driblar essas dificuldades, mas ainda assim pode adotar pequenas medidas para reduzir o prejuízo. E tentar ver se não existe produtos jogados fora que não sejam bem aproveitados, otimizar bem o consumo, evitar o desperdício, evitar prejuízo, evitar produtos mal conservados e produtos mal consumidos, para que ele não seja uma parte do dinheiro jogado fora. E agora a gente vai para o intervalo e na volta vamos falar sobre a compra do peixe para essa sexta-feira santa. Muita gente deixou para a última hora e a gente vai mostrar o movimento nas feiras da cidade. A gente volta a falar também dos casos da área policial, porque mais de 1 tonelada de maconha tipo skunk foi apreendida pela polícia, próximo à Praia da Lua. E você vai ver também que o enfermeiro suspeito de estuprar uma menina peruana em Atalaia do Norte já respondia pelo mesmo crime. São pelo menos outras 3 denúncias contra ele. A gente vai trazer esses detalhes daqui a pouquinho para você, então não sai daí que eu volto já já. Manhã no ar, oferecimento, super ofertas no Alex, o barato continua pra você. Movimento Marujada apresenta Bar do Boi, Noite da Galera Octacampeã. Neste sábado, dia 20 de abril, a partir das 9 da noite, no Sambódromo. Tem Marujada de Guerra, Edmundo Oran, Júnior Paulaim, Paulinho Viana e o levantador de toadas da Bia Sayag. É isso aí, galera, campeã do Caprichoso. A noite é de vocês e a entrada é gratuita. Caprichoso até morrer. Bar do Boi Caprichoso, sábado, 9 da noite, no Sambódromo. Apoio FM O Dia e TV A Crítica. Chegou a Presidente Figueiredo, o primeiro condomínio de terrenos com parque aquático e uma corredeira maravilhosa. Uma experiência inesquecível para você e sua família. Com completa área de lazer e segurança planejada junto ao Amazon Aquapark. Desfrute da natureza com uma corredeira exclusiva em um local que você sempre sonhou, no meio da floresta amazônica. Cachoeiras Residencial e Resort. Venha viver a vida de verdade. Parintins 2019 é da nossa terra, tá na nossa tela. Oferecimento Uninorte sem comparação. Biostratus Color, a primeira coloração com tutano na fórmula. Revele seus momentos mais felizes na Fotocentro. Acima de 300 fotos, pague somente 50 centavos na pasta pronta. Fotos para documentos, restauração fotográficas e convites em geral. E não perca nossa grande promoção de carimbos de CNPJ e assinatura por apenas R$15 e carimbos Printer 10 e Printer 20 por R$20. Fazemos também fotos em porcelana para sepulturas e trabalhamos com amolação de ferramentas e cópias de chaves. Fotocentro, Rua Henrique Martins, esquina com a instalação. Fone 32320697. Mãe, por isso ela gosta de tudo que a gente dá pra ela. Flor de plástico, jogo de damas, uma chaleira e até uma bola de futebol. Mas pra ela gostar de verdade mesmo, passa numa das 25 lojas da Óticas Americanas. É que na Óticas Americanas, nas compras a partir de R$500 à vista nos cartões, você ganha um lindo óculos de sol. Legal, né?
só tem um probleminha. Isso. Mude de vida e realize seus sonhos com os prêmios do Certificado de Contribuição Amazonas da Sorte. Próximo domingo tem muito dinheiro do primeiro ao terceiro prêmio e no quarto prêmio tem 120 mil reais. Tá esperando o quê? Garanta já seu certificado. Sua felicidade é aqui. A Companhia de Teatro Metamorfose, em parceria com o Teatro Manauara, convidam você para o espetáculo Chapeuzinho Amarelo, adaptado da obra de Chico Buarque, que acontecerá dia 20 de abril, sábado, às 17 horas no Teatro Manauara. Venda de ingressos pelo site Alô Ingressos. Não perca! Suanam Produções Culturais. Páscoa mais doce, só com as ofertas do Alex. Biscoito recheado animado Azul, só 99 centavos. Farinha branca Cruzeiro, só 1,99. Arroz panela cheia, só 2,19. Refrigerante Real Sabores 2 litros, só 2,79. Papel higiênico floral, tá barato, só 2,09. Café do Norte 250 gramas, só 3,39. Maçã, batata, só 4,59. Flocão de milho Dona Clara, só 1,49. E tem muito mais ofertas esperando você. Negro caprichoso. Canta, papinha! Vem pra cá, vem brincar, você tem. Olha o caprichoso aí! Raio estrela na Canta, testa. galera, vai ao delírio! Parintins 2019 é da nossa terra, tá na nossa tela. Oferecimento Uninorte sem comparação. Biostratus Color, a primeira coloração com tutano na fórmula. Seis horas e 51 minutos de volta com o Manhã no Ar e a gente volta a falar dos casos da área policial. Um grupo de jovens foi alvo de um arrastão no bairro Tancredo Neves. As vítimas vendiam rifas em frente a uma igreja quando foram rendidas pelos assaltantes. Toda a ação foi registrada por câmeras de segurança. Todo cuidado é pouco. Esse velho ditado faz muito sentido quando se trata de criminosos. Isso porque, na maioria das vezes, esses suspeitos costumam monitorar as vítimas que estão distraídas em locais onde a fuga é mais rápida. Para a polícia, a escolha desse alvo quase sempre é uma oportunidade. Pelo menos foi o que aconteceu na frente desta igreja evangélica que fica aqui na Rua Venezuela, no bairro Tancredo Neves. As câmeras de segurança de um estabelecimento registraram uma ação criminosa. Preste bem atenção nesse vídeo. 2 homens que ainda não foram identificados chegam em uma motocicleta. Um dos suspeitos desce dessa moto e em seguida aborda um grupo de jovens que estava debaixo de uma tenda aqui na frente dessa igreja. Esse criminoso age sem nenhum tipo de pudor. Ele se aproxima de um dos jovens, pega o telefone, dá a volta e rende as outras vítimas. O suspeito pega os pertences e em seguida sobe na motocicleta e foge com o comparsa. As vítimas ficaram assustadas e sem reação. Esse caso ainda não foi registrado na delegacia, mas de acordo com testemunhas que presenciaram esse assalto, essas vítimas estavam debaixo dessa tenda vendendo rifas para arrecadar dinheiro para essa congregação. Nós tentamos conversar com os membros da igreja, mas por medo, eles preferiram não comentar sobre o caso. No entanto, a nossa equipe de reportagem veio até o local e nós conseguimos conversar com um morador. Em depoimento, ele relatou que já perdeu as contas de quantas vezes foi assaltado aqui nessa região da cidade. Me levaram minha mochila, me bateram, me levaram tudo, meu celular, meu dinheiro, tudo me levaram. Aí tá faltando mais segurança, né, cara? O cara sai cedo pro trabalho e
abordado por bandido. Os suspeitos conseguiram levar 3 celulares. Até o momento, eles não foram identificados. Os moradores estão aterrorizados com essas ações criminosas. Eles informaram que os assaltos são constantes aqui no bairro Tancredo Neves. Para inibir os assaltos, alguns comerciantes aqui da rua Venezuela decidiram recorrer para a segurança privada. Instalaram câmeras de segurança justamente para monitorar a chegada desses bandidos. Mas isso não tem sido suficiente. A população está pedindo mais segurança aqui para essa região da cidade. A gente vê viatura passar, é muito difícil, mas eu tenho algumas amigas sobre assalto, que elas já foram assaltadas várias vezes. Então, acho que a segurança está muito deixando a desejar aqui no bairro. E mais de 4.000 botijas de gás foram apreendidas no Porto do São Raimundo. Os responsáveis não tinham a documentação necessária para transportar o produto. A Polícia Militar, por meio do Batalhão Ambiental, prendeu 4 pessoas e apreendeu pelo menos 3 balsas durante uma fiscalização de rotina aqui no Porto do São Raimundo, que fica nas proximidades do centro da capital. De acordo com as informações que foram repassadas, as botijas de gás GLP foram encontradas divididas nessas 3 embarcações. A polícia do Batalhão Ambiental questionou os proprietários e perguntou se eles tinham a licença ambiental necessária para transportar este tipo de produto. E eles informaram que, infelizmente, não tinham essa licença. Além disso, alguns dos proprietários também não possuíam a licença necessária para operar a balsa. Foi então que os policiais militares chamaram o IPAAM, que tomou os procedimentos cabíveis. A multa para esses proprietários, ao todo, chegou a cerca de R$400 mil. E ao todo foram apreendidas mais de 4.280 botijas de gás GLP que estavam divididas nessas 3 embarcações. Depois dos procedimentos cabíveis, todos foram encaminhados para a delegacia especializada em crimes contra o meio ambiente. E mais de 1 tonelada de maconha tipo skunk foi apreendida pela polícia próximo à Praia da Lua. Foram 2 meses de investigação até chegar ao material. Os policiais civis do Departamento de Investigação sobre Narcótico, junto com outros órgãos de segurança, apreenderam mais de 1 tonelada de maconha do tipo skunk, além dessa espingarda que seria utilizada então por esses suspeitos que estariam em 4 embarcações nas proximidades da Praia da Lua, no Tarumã, aqui em Manaus. Todo esse material seria distribuído para as zonas da cidade, além de outros estados brasileiros. Foram 2 meses de investigação, usando toda a tecnologia que nós temos com a Secretaria de Inteligência. Quero parabenizar a equipe do DENARC, a equipe do Grupo Fera e a Secretaria de Inteligência, que em conjunto tiveram esse brilhante trabalho que vocês estão vendo aqui. Com essa apreensão, nós chegamos a 3,5 toneladas. Isso é expressivo para 4 meses de trabalho. De acordo com o delegado do DENARC, Paulo Mavinier, quando os integrantes dessa facção criminosa perceberam a ação da polícia, logo empreenderam fuga entrando em uma área de mata. As equipes do DENARC, do Grupo Fera e da Delegacia Fluvial fizeram a incursão no local e fizemos a apreensão. Nessa embarcação tínhamos aí mais de 1 tonelada de maconha do tipo skunk, uma carga valiosíssima, e conseguimos fazer a apreensão desses barcos, porém não fizemos a apreensão de nenhum traficante, nenhum indivíduo envolvido nessa ação, porque no momento em que as lanchas entraram, eles ouviram o barulho da lancha, do motor e se evadiram na região de mata. O delegado comenta ainda que esse grupo iria distribuir o material para várias zonas de Manaus, além de outros estados. Por isso, as embalagens eram diferentes tanto no tamanho como na cor. Na embalagem, ela identifica o cartel, quem produziu, o consórcio de quem iria receber. Então, a gente não tem como declinar agora qual é a explicação de cada tipo de embalagem, cada rótulo que é colocado, mas normalmente é isso, é a questão de quem produziu e do consórcio de quem comprou também.
As investigações devem continuar até a polícia conseguir identificar e prender os suspeitos. Além do DENARC e DEFLU, os policiais acionaram o Grupo Fera, que montou um esquema e mapeou as rotas de fuga desses criminosos. Como toda ação do Grupo Fera, nós somos acionados em situações de alto risco e como nossa especialidade é a abordagem em situações fluviais, né, nós imediatamente fomos acionados e estamos trabalhando há vários dias com os colegas, então da DEFLU, do DENARC, da SEAI, no apoio operacional, tanto para realizar a estratégia de fechamento de qualquer tipo de rota de fuga, né, porque nós sabemos aí que nos rios tem vários braços, várias áreas alagadiças, então, e também manter aí a segurança de todos os policiais envolvidos. Felizmente a ação foi exitosa, né? A abordagem aí não houve nenhum tipo de efeito colateral. Houve aí os indivíduos se evadiram, mas conseguimos aí apreender a droga justamente por todo esse trabalho de logística e tática operacional para que consigamos pegar as drogas. Todo esse material ilícito será encaminhado para a perícia que, após os procedimentos que devem durar 24 horas, ficará à disposição da Justiça e assim encaminhado para incineração. E a quinta-feira foi de terror lá no São José. Um homem foi morto com crueldade e, no outro caso, uma dupla atirou 10 vezes contra o carro onde haviam 2 pessoas. Quem vai trazer os detalhes desses casos para a gente é o repórter Fred Rocha, que já está ao vivo. Muito bom dia, Fred, para você. A polícia já identificou algum suspeito nesses casos? Bom dia, Adriane. Bom dia a todos. Por enquanto não, os casos são investigados pela delegacia especializada em homicídio e sequestro. Na verdade, o primeiro caso do homem que foi assassinado. No segundo caso foi uma tentativa de homicídio, de duplo homicídio, que aconteceu também lá no São José, na zona leste da cidade. Mas a polícia também está à procura dos suspeitos que tiveram participação nesses crimes. Bem, sobre o primeiro assassinato, foi na Rua Curica, lá no São José mesmo, na zona leste. A vítima ainda não foi identificada, estava usando tornozeleira eletrônica. Esse homem, ele recebeu golpes de faca nos olhos e morreu por conta desses ferimentos. O detalhe é que junto ao corpo foi deixado um bilhete. O que havia escrito é sal. No mundo do crime, é sal significa que aquela pessoa foi assassinada, que estava marcada para morrer, e aí quem matou, ainda teve esse cuidado de deixar ali esse bilhete, na verdade, até mesmo para intimidar as outras pessoas da família ou muitas vezes até os comparsas. O detalhe é que a polícia pegou esse bilhete e vai tentar, a partir dele também, conseguir alguma identificação. Lá mesmo no São José, 2 homens estavam em um carro na rua Paraguaçu quando foram surpreendidos pela chegada de outro veículo e uma motocicleta. Segundo testemunhas, as pessoas que estavam neste outro carro e na moto atiraram contra um outro veículo modelo Sandero, onde estavam as 2 vítimas. Elas foram atingidas por mais de 10 disparos, mas sobreviveram e foram levadas para o hospital. Agora também a polícia procura essas pessoas para identificá-las e saber a motivação desses crimes. Adriane. Tá certo, Fred. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Estou percebendo que o local que você está bastante movimentado, né? Muita gente indo e voltando. Você está no centro da cidade, né? A gente está aqui na Feira da Manaus Moderna, né? E como você percebeu aí durante o nosso link, a movimentação é muito intensa, a gente passando para um lado para o outro. Daqui a pouco a gente vai mostrar mais detalhes de como está a situação por aqui nessa Sexta-feira Santa, Adriane. Eu quero saber principalmente o preço desse pescado, se está valendo a pena enfrentar esse movimento, o engarrafamento, a dificuldade de estacionar por aí, que deve estar grande hoje. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar sobre isso. Até já. Por aqui a gente continua falando dos casos da área policial porque um enfermeiro suspeito de estuprar uma criança de 5 anos no município de Atalaia do Norte já responde por outros estupros de vulneráveis, segundo informações da polícia. O homem, identificado como Jocélio Gomes Ferreira, foi preso na manhã de quarta-feira. Foi por volta das 9h30 da manhã que Jocélio Gomes Ferreira foi preso pelas equipes da Polícia Civil no município de Atalaia do Norte, distante a pouco mais de 1.000 quilômetros aqui da capital amazonense. O enfermeiro de 29 anos trabalhava em um hospital público do município e foi autuado pelo crime de estupro de vulnerável.
De acordo com as informações da polícia, na última terça-feira, Josélio atendeu uma paciente de 5 anos de idade que estava internada no hospital onde ele trabalhava para fazer um tratamento de uma infecção. A criança, claro, estava acompanhada pela mãe, mas durante a consulta, ela precisou se ausentar da sala de atendimento e quando retornou, já se deparou com o enfermeiro com as calças abaixo do joelho do lado do leito da sua filha. Ela ficou desesperada, mas ainda chegou a questioná-lo sobre a situação e ele informou que teria acabado de sair do banheiro. Ela, óbvio, suspeitou de tudo aquilo e foi em busca do médico responsável pelo plantão e o levou até ao leito da criança, onde ela já estava sem as fraldas descartáveis que costumava utilizar. Eles tiveram uma conversa ainda com a vítima e a criança estava muito nervosa, extremamente abalada, com a respiração alterada e com as pernas extremamente rígidas. Em decorrência disso, a menina de 5 anos veio a falecer durante a madrugada. Após o óbito, a equipe médica fez o exame de corpo de delito e constataram então que ocorreu o ato de penetração nas partes íntimas da criança. Josélio foi encaminhado para uma delegacia do município e lá verificaram que ele já respondia por outros processos de crimes envolvendo estupros de vulneráveis cometidos no ano de 2017 no município de Iranduba. Ele agora irá permanecer na carceragem do 50º Distrito Integrado de Polícia, que funciona como uma unidade prisional do município. Esse caso é tão absurdo, que eu, sinceramente, não tenho condições de comentar, né? O estupro de uma criança de 5 anos com deficiência que acabou morrendo. E o pior é que esse homem continuava trabalhando em uma unidade hospitalar, mesmo respondendo por 3 denúncias, num intervalo de tempo muito curto, de acordo com as informações do setor judiciário, que ele já responde e ainda assim estava numa condição que poderia dar ainda mais facilidade para que ele cometesse o crime. E é uma mente tão doente, uma pessoa tão perturbada que acabou cometendo um crime com uma criança totalmente vulnerável, porque além de ser uma criança, é doente, né? Tinha deficiência mental, então não tinha condições nenhuma, talvez até de relatar o que aconteceu. E infelizmente terminou de uma forma muito trágica, que foi com a morte dessa menina. Infelizmente, esse não é o único caso, porque uma pesquisa revelou dados tristes e extremamente preocupantes sobre esse tipo de crime. Segundo o Atlas da Violência de 2018, crianças menores de 13 anos são os principais alvos de estupradores, com mais de 50% de todos os casos registrados no país. Os traumas de um abuso sexual cometidos na infância são incalculáveis e podem deixar marcas por toda a vida. Por isso, a ajuda profissional é essencial no apoio a essas vítimas que costumam se sentir culpadas pelos abusos. Os relatos são sombrios. Depois de grande, eu sempre me perguntava se aquilo acontecia porque eu era muito criança e eu usava pouca roupa. Tinha uns 6 anos, então eu não tinha corpo de adulta, não tinha por que acontecer aquilo. Apesar dos abusos sexuais terem acontecido na infância, as lembranças ficam para sempre. A vítima conta que foi abusada por 2 amigos da família, homens que considerava como tios. Os crimes aconteciam dentro da própria casa. Eu lembro de a casa de um parente que considerávamos nosso tio. E ali acontecia várias vezes. Sempre tinha aquilo de se aproximar muito de mim, de começar a fazer carinho, só que eram carinhos estranhos. Na época, com 8 anos de idade, a jovem não conseguia entender o que estava acontecendo com ela. Por medo, escondeu o caso da família até a adolescência. O medo é o que impossibilita as pessoas de falar sobre o assunto, principalmente crianças e adolescentes. Sempre tem a pergunta, será que vão acreditar em mim? O que é que vai acontecer? Como é que vai ficar a minha imagem? Com certeza a culpa vem toda pra cima de mim. Segundo o Atlas da Violência de 2018, as crianças são as maiores vítimas de estupro no país. O estudo apontou que 50% dos casos foram cometidos contra menores de 13 anos. E no Amazonas, esses números são alarmantes. No ano passado, 809 casos de abusos foram denunciados.
Esta psicóloga explica que os relatos da vítima que entrevistamos, hoje, com 25 anos, é bem parecido com a maioria. O sentimento de culpa pode, às vezes, fazer com que a criança nunca conte a verdade para os pais. E aí vem a culpa de achar que poderia ter evitado, de achar que pode ter sido ela mesma que provocou o abusador, de achar que poderia ter pedido ajuda. E aí ela vem um monte de si, né? E si. Por isso, a especialista alerta: a melhor forma de combater este tipo de crime começa em casa, com um bom diálogo com os filhos. Desde cedo, as crianças precisam entender os limites de segurança dos seus corpos. Hoje tem campanhas maravilhosas, né? Vídeos lúdicos para você mostrar para a criança que ela deve proteger o corpo, que não é qualquer pessoa que pode se aproximar e que pode manipular o corpo dela, né? Mas nada substitui a supervisão. Você pode passar todos os vídeos, conversar com a criança várias vezes, mas assim, a criança, a gente não pode esquecer que ela é um ser vulnerável, né? Então, assim, por mais que ela esteja orientada, ela não vai saber se defender se o abusador realmente investir em fazer algo com ela. Então, a proteção e a supervisão é algo fundamental e é algo necessário. E o Sindicato dos Peritos Oficiais do Amazonas, o Simpoan, anunciou uma paralisação de advertência na próxima segunda-feira na sede do Instituto Médico Legal. O objetivo é cobrar do governo o pagamento da database da categoria. A decisão foi deliberada em assembleia realizada ontem com a presença de 80 peritos, legistas e odontologistas. A mobilização deve interromper parte significativa dos serviços prestados pelos peritos, resguardando apenas alguns que a categoria julga como essenciais. Ao longo da segunda-feira, a categoria ficará em assembleia permanente, deliberando sobre a operação Cumpra-se a Lei, prevista para começar na quarta-feira, dia 24. Atividade que deve tornar os serviços mais lentos. E após a interdição da Avenida Constantino Nery, a Prefeitura iniciou ontem a demolição dos imóveis localizados no entorno da obra de implantação do novo sistema viário da área, que compreende o trecho entre as ruas João Valério e Pará, ali no Conjunto Veralves. Nessa primeira fase, a demolição inicia em 2 propriedades, localizadas na esquina da rua João Valério, para possibilitar a implantação do canteiro de obras do local. No total, 39 imóveis serão desapropriados parcialmente ou totalmente, segundo o subsecretário de Obras Públicas da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Madison Rodrigues. E peixe é aquele alimento que o amazonense não dispensa na mesa, principalmente na Semana Santa. Mas você sabia que muita gente não consumiu o produto por causa da espinha? Agora, isso não é mais um problema. A maioria do pescado é vendida em feiras e restaurantes do estado, não tem mais esse contratempo. No almoço, lá está ele. Pode vir acompanhado do baião, da farofa e do vinagrete. Entre tantas variedades, o tambaqui é um dos preferidos até de quem não é amazonense. Luciana é de São Paulo, mora em Manaus há 4 anos. Tempo em que viu de perto o peixe se tornar o alimento preferido dos 2 filhos. Eduardo, você gosta de peixe? Sim. Qual peixe você mais gosta? Tambaqui. Mas detalhe, eles só comem tambaqui sem espinha. Sempre sem e facilita muito. Nesta peixaria na Zona Centro-Sul, a movimentação é resultado de um cardápio de peixes sem os ossinhos desagradáveis. O Rodrigo diz que todo o pescado que chega no restaurante já vem limpo e pronto para o preparo. 100%. A não ser os peixes pequenos, que são fritos, sardinha, o pacu, jaraqui. Mas eles são fritos a um certo ponto de que você come com espinho e tudo, né? Mas o tambaqui, a matrinchã e o pirarucu são sem espinho. Aumento no comércio também representa crescimento na produção e distribuição do pescado no estado. A técnica aparentemente simples de retirar a espinha surgiu em 2003. Segundo o secretário executivo de Pesca do Amazonas, o método tem impulsionado o setor. Com essa técnica que você retira do lombo, principalmente do tambaqui, essa espinha em formato de Y e da região da nadadeira caudal do peixe, uma outra sequência de espinha,
facilita. O secretário estima que em quase 15 anos de utilização da técnica, o consumo de peixes aumentou em 70% no Amazonas. Há 8 anos, Pedro vive apenas dessa atividade. Por isso, muita rapidez nos cortes e na entrega ao cliente. Ele conta que já chegou a retirar espinhas de 300 peixes em apenas um dia. Em 2012 bati o recorde de Manaus, 200, agora bati o recorde agora 2019, 300 matichão no dia. Agilidade para quem retira a espinha e praticidade para quem leva o produto para casa. Esse serviço se tornou determinante no consumo do pescado. Até quem não consumia peixe, agora não dispensa o produto. A praticidade, né? Você saboreia melhor o peixe, você não tem aquela preocupação de se engasgar com a espinha, então tudo se torna mais saboroso, né? E um tambaqui sem espinha tem seu valor, né? Essa época é encarada como se fosse o 13º salário de quem trabalha com pescado, né? E a gente teve uma procura muito grande, como em todos os anos, e o feirão continua na parte da manhã até às 13 horas para estar atendendo esse consumidor que vai atrás do seu pescado para consumir na Sexta-feira Santa, né? E falando em Sexta-feira Santa, a gente vai agora ao vivo lá para a Feira da Manaus Moderna. Vem comigo que a gente vai conversar mais uma vez com o Fred Rocha, que está por lá. A movimentação, claro, está grande demais. Agora quero saber, Fred, se quem deixou para comprar o peixe hoje, já em cima da hora, vai encontrar um bom preço por aí. Adriane, quem quiser comprar o peixe ainda dá tempo e não é à toa que a movimentação aqui na Manaus Moderna, como a gente pode observar, é grande desde cedo. Já tem muita gente por aqui para comprar o pescado, principalmente para quem segue o sacrifício da Semana Santa, Sexta-feira Santa, né? Os cristãos têm esse hábito de comer o peixe, então, na sexta-feira, e por isso que tem muita gente aqui. E lógico que também a oferta é muito grande dos peixes variados, né, das espécies, tambaqui, matrinchã, tem muito aqui, viu? Inclusive, a gente tem aqui o feirante mostrando o seu Francisco, aqui a banda do tambaqui. Quanto está custando a banda do tambaqui, seu Francisco? R$20 a banda, sem espinha, qualidade para você, viu? Mas se o consumidor quiser também, ele pode levar o tambaqui com as duas bandas inteiro. Quanto que está custando? Tem um desconto de R$5, faz a 45 inteiro. Qual é o peso desse peixe? A média de 4 kg, 4,2 kg. Como é que estão as vendas para o senhor hoje? Ah, muito bem, graças a Deus. Tá super aquecido, a gente está crendo que o freguês, nosso freguês ainda está pela missa ainda. E vai daqui, a tendência é eles chegarem em massa hoje, né? Que é o dia... O senhor tem experiência disso já? Ah, já temos experiência. Todo ano a gente está aqui preparado para atender o freguês. Agora, além do tambaqui, também tem a outra espécie que também é bastante vendida, matrinchã. Para quem não quiser gastar tanto para comprar um tambaqui, pode comprar matrinchã. Quanto que está custando? Está R$25, a média de 2 quilos. Peixe especial para comer hoje assado com a família, né? Sai bastante também? Bastante, a venda está boa dela mesmo, tá? Obrigado, seu Francisco. Tem aqui, ó, o tambaqui maior, o tambaqui menor. Você chega aqui, ele faz um desconto especial. Tem o pirarucu fresco, o pirarucu salgado também aí, o seco, né? Que é vendido também por toda a feira. Nas feiras e mercados aqui da capital você consegue encontrar então esses pescados. A gente tem aqui hoje a participação, inclusive, do secretário de Pesca e Aquicultura do estado do Amazonas, Leoci Cutrim. Secretário, muito bom dia ao senhor. Que a gente percebe que as feiras estão abastecidas realmente de pescado para a população, né? Qual é a expectativa de venda nessa sexta-feira ou mesmo até um apanhado da Sexta-feira Santa de pescado, secretário? Bom dia mais uma vez. Bom dia a todos, bom dia telespectadores do Manhã no Ar. O governo Wilson Lima, através da CEPRO, da Secretaria de Pesca, além das feiras normais que existem na cidade de Manaus, também está oferecendo 4 pontos para compra de pescado distribuído pelas zonas da cidade de Manaus. E a expectativa é que esse consumo de pescado, que no período da Semana Santa aumenta em cerca de 30% em todo o país, né, ele tenha muito mais aqui na região amazônica, principalmente no Amazonas, em que o consumo de pescado é o mais alto do Brasil.
Agora o que a gente observa também, que tem muita gente que deixa para comprar em cima da hora, né? Olha, a gente vai mais uma vez mostrar a movimentação, é gente passando por um lado para o outro a todo instante aqui na feira e, como eu disse, está assim desde cedo, secretário. Não corre nenhum risco não de ninguém ficar sem pescado, né? Essa corrida em cima da hora? Com certeza não. Além do peixe de oriundo da piscicultura, tem também o peixe do rio aqui. Tem o tucunaré, tem o jaraqui. Então, são os peixes com preço mais acessíveis para a população de baixa renda. Então, procure as nossas feiras, procure aí consumir o pescado na Semana Santa, considerando a população do Brasil é católica a maioria. Então, essa tradição do consumo de pescado é super importante. E, além disso, proteína de alta qualidade, que é o pescado. Bem, ainda para aquelas pessoas que têm condições de comprar o tambaqui, até matrinchã mesmo, tem aqui o pirarucu que eu falava, ventrecha, né? O pirarucu seco, e tem aqui também o lombo, né? Quanto que está custando aqui a ventrecha? R$18. R$18. E o lombo do seco? O filé é 25. O filé é R$25. Da melhor qualidade. Da melhor qualidade. O feirante fazendo aqui, né, a sua publicidade também. Então, as pessoas que quiserem vir à Feira da Manaus Moderna vão encontrar o pescado para esta Sexta-feira Santa, até mesmo quem não segue a Semana Santa, a Sexta-feira Santa, e outras pessoas também tem uma oferta muito grande e variada de peixe aqui na Manaus Moderna. Só lembrando que tem outros 4 locais, o feirão da ADS, né, Agência de Desenvolvimento do Amazonas, tem lá na Alameda do Samba, o feirão para quem quiser ir para lá, que vai funcionar inclusive até meio-dia de hoje, então é preciso correr. Tem no estacionamento do Sebrae, no Aleixo, na zona centro-sul da cidade, lá no Centro Social Urbano do Parque 10, da zona também centro-sul da cidade, e lá no Centro de Convivência Pedro Padre Vignola, lá na Cidade Nova. Então, são essas 4 opções que as pessoas têm para comprar o pescado no feirão, que também está sendo realizado, paralelo, né, à venda que também é realizada nas feiras e mercados aqui da capital amazonense, viu, Adriane? Tá certo, Fred. Muito obrigada pelas informações. Deu para perceber o que não vai faltar é peixe. Tem bastante demanda. Agora é importante também preparar o bolso, porque o preço está um pouquinho salgado, né? Já veio com tempero já adiantado, mas é normal também que aconteça, já que é o último dia, a demanda é muito grande, aquela história, né? Da oferta no dia de hoje, gente que não abre mão, deixou para a última hora, acaba pagando um pouquinho mais do que no dia a dia, mas não vai faltar peixe e eles estão bonitos. A qualidade também está muito boa. Muito obrigada, Fred, pelas informações. Olha só, depois do intervalo tem dica para a garotada curtir a Páscoa. Tem também a última reportagem com os atletas venezuelanos e os 70 anos do maior jornal do norte do país.